Flávio, fale para a gente sobre essa percepção da obesidade com, talvez, relacionado com uma pessoa nutrida, digamos assim, né? Eu gosto muito de sempre contar uma história antes para a gente poder entender, né? Porque a medicina ela é muito complexa e muitas das vezes se torna um pouco difícil para a gente entender alguns conceitos, né? Quando a gente fala em relação à questão de obesidade versus desnutrição, né? E isso gera uma dificuldade das pessoas entenderem, né? Como num mundo tão obeso nós estamos vendo tanta gente ao mesmo tempo desnutrido. Parece um contraponto, porque nós entendemos que o desnutrido é aquela pessoa que morre de fome, também é, mas esse não é o desnutrido que nós falamos. O desnutrido que nós vamos conversar aqui no programa é um desnutrido muito diferente. Então, eu queria deixar o meu Instagram, o @drflaviomadruga. Ah, lógico, sempre. Lá tem bastante live explicando isso e pode mandar um direct para mim, que é o maior prazer sempre responder e esclarecer as dúvidas. Então, só para entendermos, há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, os nossos primeiros antepassados, que eram um macaco, nós não derivamos nem do macaco de primeira categoria, né, que é um gorila. Nós derivamos de um macaco de quinta, chamado símil. Quando esse animal ele resolve sair das árvores e ir para a caverna, ele começa a enfrentar 2 problemas. Ou ele apresenta obesidade, que era raríssimo, ou ele apresenta desnutrição. Durante toda a história humana, quero que vocês que estão me ouvindo entendam isso. Durante toda a história humana, sempre houve uma quantidade muito maior de indivíduos desnutridos para indivíduos obesos. Então, sempre houve uma média de 4 a 5 indivíduos desnutridos para um indivíduo obeso, durante toda a história humana. Quando você tinha grandes pandemias, estamos em época de pandemia, você que está aí, essa pandemia não é a primeira, nem será a última. Tivemos pandemias muito piores, como a peste negra, no século XIV, que matou 250 milhões de pessoas, a gripe espanhola, no início do século XX, 1918, 1920, que matou 100 milhões de pessoas. Então, em épocas de grandes pandemias, a gente tinha, em média, 40 desnutridos para um indivíduo obeso. Isso veio durante toda a história humana, até que nós chegamos na década de 60, 70, com a explosão da indústria alimentícia, e aí começa a mudar essa balança. Aí a gente passa de 4 indivíduos desnutridos para um indivíduo obeso, para 2 indivíduos obesos para um indivíduo desnutrido. Então, hoje, nós temos, em média, 1 bilhão de desnutridos no mundo e, em média, 2,3 bilhões de pessoas com obesidade e sobrepeso. Mas isso não é pior. Você vê que, durante 2,5 milhões de anos, nós tínhamos 4 indivíduos desnutridos, 1 indivíduo obeso. Em 50 anos, passamos a ter 2 obesos para 1 desnutrido. O que é 50 anos em 2,5 milhões de anos? Nada, né? Até que nós chegamos agora ao pior de todos, que é o obeso desnutrido. E o que significa exatamente isso? É aquela pessoa que está acima do peso e, ao mesmo tempo, tem déficit nutricional. Então, tira da sua mente aquela ideia que o desnutrido tem 30 quilos e morre de fome. Morre de fome lá na África. Isso existe, infelizmente existe. Mas o desnutrido que nós falamos é aquele que tem 130, 140, 200, 300 quilos e mora em Nova York, e mora em uma grande capital, cidade do México. É esse desnutrido que eu estou falando. Então, hoje nós temos desnutrido com 300 quilos. Quando você entra em déficit nutricional, isso é muito importante que a gente entenda, o nosso corpo entende que nós estamos passando fome. E não precisa ter aquele contexto que a gente supostamente acredita. Quem está passando fome tem que fazer o quê, Sônia? Poupar energia, já que está morrendo de fome. Então, o que o corpo entende? Ele precisa reduzir o seu metabolismo para poupar energia. Então, se fala muito na questão do metabolismo lento. Muitas das vezes, o metabolismo lento ele se dá ou por alteração hormonal,
que é 5%, ou problema tireoidiano. Acontece? Acontece. Vários famosos dizem, meu problema é na tireoide. Na maioria das vezes não tem nada na tireoide. Então, o problema é um problema de 95% é desnutrição. Aí, o que acontece? Seu corpo entende que você está passando fome e o que ele faz? Ele reduz o metabolismo. Mas a desnutrição, nesse caso específico, é devido à alimentação inadequada. Isso, exatamente. Entenda uma coisa. O que a pessoa vai? A pessoa vai e come um fast food. Em termos nutricionais, o que tem de nutriente ali? Praticamente sal, nada. açúcar e gordura. Mas, em termos de micronutrientes, não tem nada. Porque é um alimento extremamente processado, uma carne que já está ali conservada há muito tempo, muita farinha branca, muito açúcar, muito condimento, muito de uma coisa que nós vamos conversar mais na frente, muitos xenobióticos, que são coisas... Gente, são isso coisas daqui é incrível, esse estranhas à assunto, vida. hein? Então, assim, um indivíduo desse, ele se encontra totalmente desnutrido, porque ele está ingerindo alimento, só que, observa uma coisa interessante, quando você come um alimento de verdade, você come aquela sopa de legumes, com carne ou com frango, você fica ali 5, 6 horas saciado, satisfeito. Agora, você come um fast food, toma lá seu refrigerante, 1h30, 2 horas depois... Já quer comer de novo. Por quê? Porque você alimentou o seu corpo? Não. O seu corpo ele não quer comida. Ele quer nutriente. Então, olha, isso daí é legal. Quando você vai e dá para o seu corpo coisas que não têm nutrientes, ele continua passando fome. E aí, o que ele faz? Se ele está passando fome, ele precisa poupar energia. E, para isso, ele reduz o metabolismo. Olha. E aí, a pessoa fala para mim, nossa, todo mundo fala de metabolismo, né? Metabolismo, o que é? A capacidade do corpo de ter queima de gordura. Então, assim, quando o metabolismo fica lento, por um déficit nutricional, ele tem sintomas de desnutrição. Vamos lá. Fadiga, cansaço, sono excessivo, unha fraca, cabelo cai, libido baixa, imunidade cai, principalmente em épocas de Covid. Que a gente está vendo aí a realidade, que, por sinal, nós vamos comentar sobre isso também. Imunidade baixa, não queima gordura, porque quem está passando fome, o que o corpo entende? Que a gordura é uma reserva de emergência. Se ele perder a reserva, ele morre. Então, ele queima músculo, mas deixa gordura. Não forma massa muscular, porque quem está passando fome não forma massa muscular. Retém líquido, fica ansioso. Então, olha quantos sintomas estão relacionados à desnutrição. Então, eu digo sempre para as pessoas isso. Recupere o seu metabolismo. Mas, para isso, coma alimentos de verdade.